Saudações, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo a este nosso canal, Ernesto Kangondo. A minha missão é transformar a vida de indivíduos e famílias através do conhecimento bíblico e do conhecimento social. Hoje eu escolhi esse cenário porque estamos na jornada de meditação e eu filo propositadamente porque vamos falar de um assunto sensível que eu prefiro tratar aqui assim na natureza para deixar você um bocadinho mais à vontade e sentir convidado então a partilhar conosco aqui neste vídeo. O problema que nós hoje vamos tratar, a questão que queremos nos referir, tem que ver com a sexualidade, masturbação e pornografia. Você sabia que só em 2025, nos Estados Unidos da América, um estudo que foi desenvolvido aponta que cerca de 57% da população, a partir dos 18 anos, a partir dessa idade adulta, consumiu pornografia só no primeiro trimestre, de janeiro até março. E destes 57%, 29% correspondem a pessoas a partir dos 25 anos de idade. É uma idade de produção, é a idade da virilidade masculina, é a idade da predisposição feminina, é o apogeu da juventude e quando mal aproveitada, as consequências podem ser catastróficas. E uma das formas de mal aproveitar justamente a vida é quando você se rende à prostituição, se rende à pornografia e à masturbação. Eu falo por experiência própria. Eu já tive diversos desastres por causa da pornografia, por causa da masturbação e consequente prostituição. É uma agonia terrível, é um vazio terrível e quando você vai atrás desses prazeres momentâneos, você libera dopamina, você quer simplesmente uma recompensa imediata que no final das contas te deixa vazio, te deixa seco, pálido e te deixa uma pessoa sem propósito. Por isso você precisa ter em atenção uma coisa. Aponte aí comigo. Uma das primeiras consequências que eu percebi pela minha experiência que a pornografia pode trazer na tua vida é a distorção da tua sexualidade. O que seria distorcer a sexualidade? Quando Deus criou o homem de forma completa e plena. Deus criou todos os órgãos que o homem possui e Deus criou a própria sexualidade. O que acontece quando Adão peca? A humanidade é pervertida, mas ainda assim nós não aprendemos com Adão. Adão, ao cometer pecado, trouxe consequências catastróficas para a humanidade. E esse jogo continua a se repetir. Sempre que adaptamos a nossa vida um hábito que não faz parte da nossa essência, devemos esperar desastres e consequências fatais. A pornografia e a masturbação não são essências nossas por natureza. São hábitos pecaminosos que nós fomos adquirindo. Então, distorcer a realidade, esse distorcer da realidade, como é que se processa? Quando a vontade sexual aparece e começa a aflorar, você não tem autodomínio, você não tem autocontrole, você começa a ser conduzido pela sua sexualidade, ao invés de ser você a administrar a sua própria sexualidade. Motivo pelo qual hoje tem homens que contam relatos que já se envolveram com mais de 300, mais de 200 mulheres e tem mulheres, uma vez eu conversava com uma rapariga e ela chegou mesmo a afirmar que ela deita-se com os homens simplesmente sem motivo. Ela sente a necessidade, né? Quando tem contato com o audiovisual da pornografia, enfim, então quer fazer acontecer aquelas coisas que via. Então é uma perversão da sexualidade porque você perde o controle sobre ti mesmo. Você perde o autodomínio sobre a tua sexualidade. Você é arrastado para esse obscuro da sexualidade ou então daquilo que a Bíblia vai considerar, na verdade, afeição desordenada. A sexualidade é uma bênção, mas quando é distorcida, é uma praga, é uma maldição. A segunda coisa que você precisa ter noção, sobretudo para os homens, é que quando você tem muito contato com pornografia e masturbação, você entra num processo de objetificação da mulher. Ou seja, para ti as mulheres deixam de ser
mulheres, as mulheres deixam de representar a essência de Deus, deixam de representar a imagem e semelhança de Deus, as mulheres deixam de representar um ser humano de excelência e que tal como você goza de dignidade. Você começa a ver as mulheres como objetos. O que é que nós encaramos em muitos filmes pornográficos? Você vê a forma como se usa, a mulher é sempre aquela que é subjugada, a mulher é sempre aquela que, vamos lá, é usada e abusada, e isso parece que amassageia o ego de alguns homens e se sentem viris e poderosos, mas isso é uma perversão total. Você começa a desrespeitar as mulheres, você começa a tirar o respeito que cada mulher de facto merece, e o pior de tudo é quando você é casado, é quando você tem a sua mulher em casa, é uma terrível situação, porque você já não consegue olhar a sua esposa com aqueles olhos de respeito, de afeto, de dedicação, de empatia. Você se torna tão louco da vida que você é capaz de olhar para a sua mulher e começar a projetar imagens dela própria fazendo aquelas coisas que você viu no suposto vídeo com outros homens. Ali você começa a apodrecer por dentro. Por isso a mulher não é objeto, a mulher é um dos bens mais preciosos que Deus criou aqui na terra, tal como nós homens. Então, proteja-te dessa prática para você não aniquilar a tua própria vida. E o terceiro motivo que você precisa tomar nota que a pornografia faz contigo é que a pornografia te tira a perda da produtividade. Você perde a produtividade quando é um camarada envolvido em pornografia, em um consumo ativo de pornografia, em um consumo desordenado, em um consumo passivo. Ou seja, de nenhuma forma você deveria consumir pornografia, mas quando você não consegue se libertar no princípio, você cava fundo e você se perde terrivelmente. Quando você se perde, eu sei que se você já viveu essa experiência, por favor, escreva aí nos comentários que o que eu estou a dizer é verdade. Eu sou ser humano e posso errar, e muita coisa do que eu vou aqui falar, se calhar você nunca experienciou e pode até não concordar, mas eu sinto na liberdade de partilhar consigo, porque alguma coisa do que eu disser lhe vai ajudar. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas acontece que quando você se rende à pornografia e a esses atos desordenados, o que acontece é que no momento em que você quer ler um livro, você pega no sono. No momento em que você quer até se calhar assistir uma boa série, você pega no sono. No momento em que você quer orar, quer falar com Deus, você pega no sono. Mas a partir do momento em que você começar a pensar na pornografia, parece que é um gatilho e a tua mente se desperta, porque ela está viciada a ser dopaminada dessa forma e ela está viciada a esse tipo de recompensa. Ou seja, tudo aquilo que te traz produção, tudo aquilo que te traz excelência e evolução, começa a ser combatido pelos males e pelos vícios que a pornografia semeou no teu interior. Então, reveja bem o que é que você está a fazer com a tua vida antes que seja tarde demais. E o quarto aspecto que você precisa perceber é que a pornografia te torna numa pessoa desconfiada e numa pessoa desonesta. A pessoa desconfiada seria qual? Quando o homem tem a sua relação, ou mesmo até a mulher, e começa a ter contato com esse tipo de coisas. Se você vê, uma das coisas que mais se promove na pornografia é a questão das relações extraconjugais. São as questões da traição, violação sexual, abuso, enfim. Então, quando você tem contato com essa matéria, como é que a desconfiança começa a surgir em teu coração? Porque você começa a olhar para a tua parceira e começa a ver que não, aquela moça do filme também parecia que cuidava da casa, aquela moça do filme também parecia que nunca faria nada com o primo, aquele moço do filme parece que dizia que respeitava a empregada. Você se torna uma pessoa extremamente desconfiada e vais acabar por perder um bom relacionamento, vais acabar por perder pessoas boas que Deus te presenteou. E o egoísmo surge aonde? Porque qualquer pessoa
que vê pornografia, qualquer pessoa que consuma pornografia, torna-se egoísta. Por quê? Porque só o próprio ato de consumir pornografia já é uma atitude egoísta, porque você só está a pensar no teu interesse, no teu próprio prazer, e em algum momento você acha que não precisa da esposa para se satisfazer, não precisas do esposo para se satisfazer. Você pode cuidar da tua vida alone, com os teus brinquedos e com os teus vídeos, e isso não pode acontecer. Mas se você não largar essa prática, certamente isso vai infernizar a sua vida. Outro detalhe, acho que é o quinto que você precisa ter em atenção, é que a pornografia te faz com que você perca a sensibilidade. Você vai começar a se tornar uma pessoa insensível. E quando eu falo aqui de perda de sensibilidade, eu estou a falar que na tua cabeça todas as mulheres traem, na tua cabeça todos os homens são pilantras, porque os exemplos que você tem desses filmes são esses. O exemplo que você tem desses conteúdos são esses. Consequência, você, a par do que já citei sobre a desconfiança, você vai perder a sensibilidade. Vai perder a sensibilidade tal que você pode perder o respeito por sua mãe. Você vai olhar para sua mãe, é mulher, e pelo que eu já vi, essa também pode ser... Entende? Até dá medo falar isso, mas eu preciso falar para você despertar. Você vai desrespeitar as tuas irmãs, você vai desrespeitar os teus filhos, as tuas filhas no caso. Por quê? Porque você perde a sensibilidade. Você já não vai encarar as coisas da mesma forma. A tua visão já está distorcida, está poluída, está contaminada, e só por isso é que muitos até acabam por cometer atos de violação contra as mulheres. Por quê? Porque perderam a sensibilidade e já não conseguem olhar para o seu semelhante como um ser que precisa ser cuidado, amado, cuidado e protegido. Se você não quer perder a sensibilidade, por favor, fuja da pornografia. E o último ponto que eu gostaria aqui de destacar, que para mim é deveras o mais importante, é que a pornografia, tome nota disso, a pornografia faz com que você perca a salvação. Talvez você seja crente, talvez você não seja, mas para mim estar nessa terra é para uma missão, um propósito que culmina com a salvação da nossa alma, para um dia vivermos numa terra onde mana leite e mel, numa terra próspera que é o paraíso. Talvez você não é convertido, mas eu espero que com os contactos dos nossos vídeos aqui, você possa se converter e entender a necessidade de ter um relacionamento verdadeiro com Deus e abandonar os teus pecados. Então, o fim último da pornografia vai ser perder a tua salvação. A pornografia, na verdade, tem Satanás por trás. A masturbação tem Satanás por trás. Desculpe, mas eu tenho que discordar com a pregação que se faz sobre a pornografia ou a masturbação saudável. Eu tenho que discordar dessa prática, porque para mim, tal como a Bíblia declara, há caminho que aos olhos do homem parecem bons, mas o seu fim é morte. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ouça essa palavra, esse conselho que lhe anuncio. Fuja da pornografia, aniquile a pornografia dentro da tua vida, ou então a pornografia vai anular você. E talvez agora você se pergunte, como ficar longe da pornografia? O que fazer para largar de uma vez por toda esse vício? Esse é o assunto que nós vamos tratar no próximo vídeo, ainda nessa nossa jornada de meditações ao ar livre. Eu conto com você, foi um prazer estar em sua companhia, sem pressa, sem tempo a perder, haverá um bom futuro. Estamos juntos no próximo vídeo. Ernesto Kangondo, Deus desse lado, Deus te abençoe e te guarda.